Aos 52 anos, Fernando Couto surpreendeu o mundo ao revelar publicamente os nomes das pessoas que mais desprezava em sua carreira no futebol. Vários nomes de peso foram condenados, mas a grande pergunta permanece: por que exatamente agora? Será que essa revelação vem após anos de silêncio? Ou há algum evento específico que o levou a tomar essa decisão? Então, quem são essas pessoas? Vamos começar com o primeiro nome na lista que Fernando Couto revelou. Quem será? Nome 5. Rui Costa. Fernando Couto e Rui Costa foram companheiros de seleção, mas sua relação não foi sempre a mais amigável. Durante os anos 90, quando ambos estavam no auge de suas carreiras, um incidente específico agravou a situação. Rui Costa, conhecido por sua habilidade técnica, teve uma divergência com Couto durante uma preparação para um jogo importante. A tensão aumentou quando Couto, um defensor conhecido por seu estilo agressivo, questionou a atitude de Rui em campo. Insiders lembram que em uma conversa no vestiário, Couto teria dito: "Jogadores como você são bons para o espetáculo, mas na hora do jogo real, precisamos de garra." Isso gerou uma rixa interna no vestiário, com Couto acreditando que Rui Costa não tinha a mesma determinação em campo. O ponto de virada ocorreu durante uma partida da seleção, quando Couto fez uma falta dura em um jogador adversário e Rui Costa, em vez de defendê-lo, ficou em silêncio. Couto viu isso como uma traição. Ele disse depois do jogo: "Quando você precisa de apoio e não tem, isso fala muito." A consequência disso foi uma relação fria entre os dois, que se manteve assim durante grande parte de suas carreiras. A amizade que poderia ter sido forjada na seleção ficou comprometida, e isso impactou a dinâmica dentro do grupo. Nome 4. Luís Figo. A relação entre Fernando Couto e Luís Figo foi marcada por altos e baixos. E como muitos sabem, a famosa transferência de Figo do Sporting para o Barcelona foi um dos maiores pontos de discórdia entre os dois. Couto, sendo um grande admirador do Sporting, nunca escondeu sua frustração com a decisão de Figo, que foi vista como uma grande traição por muitos no futebol português. Fontes próximas afirmam que, após a transferência, Couto e Figo tiveram uma conversa tensa em que Couto teria dito: "Se você achava que ia ser aplaudido por todos, está muito enganado." Essa troca de palavras deixou uma marca permanente na relação deles. Couto não conseguia entender a escolha de Figo, que ele via como uma jogada egoísta em busca de mais dinheiro e fama. O clímax dessa relação tensa veio em um jogo de seleções, onde os dois se encontraram em campo. Couto, sempre um defensor firme, não hesitou em marcar Figo com uma agressividade que não passava despercebida. Após o jogo, Couto teria comentado: "Eu não sou mais amigo de alguém que traía a própria terra." Isso foi um golpe profundo para Figo, que viu em Couto uma figura que ele jamais esperava que o julgasse dessa forma. Essa inimizade foi uma das mais comentadas da época, e ainda hoje é lembrada como uma das maiores rivalidades no futebol português. Nome 3. João Pinto. A relação entre Fernando Couto e João Pinto foi uma das mais conturbadas no futebol português. Os dois jogadores tiveram personalidades fortes e suas diferenças foram expostas em várias ocasiões, tanto dentro quanto fora de campo. A maior tensão ocorreu durante a preparação para a Copa do Mundo de 2002, quando um incidente público colocou os dois frente a frente. Fontes próximas revelam que, em uma concentração da seleção, houve uma discussão acalorada entre Couto e João Pinto após uma série de provocações de Pinto durante um treino. Couto, conhecido por seu temperamento forte, não hesitou em confrontar João Pinto, acusando-o de desrespeitar a equipe com seu comportamento indisciplinado. A situação atingiu o clímax quando, após um treino intenso, Couto teria dito em voz alta: "Você acha que está acima de todos, mas aqui todos têm o seu lugar." Isso deixou Pinto profundamente irritado, e a partir desse momento, a relação deles ficou ainda mais fria.
Após o episódio, a imprensa esportiva revelou que Couto e Pinto evitaram se falar durante a maior parte da Copa do Mundo. A consequência para Couto foi uma imagem manchada de agressividade, enquanto João Pinto também sofreu críticas por sua postura dentro e fora de campo. Essa rivalidade não apenas prejudicou a relação pessoal entre os dois, mas também afetou a dinâmica da seleção nacional. Nome 2: Jorge Costa. A relação entre Fernando Couto e Jorge Costa sempre foi marcada por uma rivalidade feroz, tanto dentro quanto fora de campo. Embora ambos fossem defensores imponentes e fundamentais para a seleção portuguesa, suas diferenças de estilo de jogo e personalidade causaram atritos frequentes. O auge dessa rivalidade aconteceu durante um clássico entre Porto e Benfica, onde os dois se enfrentaram com uma intensidade que era quase palpável. Fontes próximas contam que após um lance controverso no jogo, onde Jorge Costa teria feito uma entrada dura em um companheiro de equipe, Couto não hesitou em confrontá-lo no vestiário. "Não há espaço para jogadores que agem assim. Você compromete a equipe", teria dito Couto, fazendo com que a tensão aumentasse consideravelmente. Jorge Costa, conhecido por sua atitude desafiadora, respondeu de forma agressiva, e a briga quase se tornou física. O clímax dessa disputa foi durante uma entrevista coletiva, onde Couto, visivelmente frustrado, declarou: "Eu joguei ao lado de muitos grandes defensores, mas nunca vi ninguém agir como ele." Essas palavras repercutiram na mídia, e a rivalidade entre os dois virou tema de discussão em todo o país. A consequência foi que, apesar de ainda jogarem na mesma seleção, Couto e Costa nunca conseguiram ter uma relação de respeito mútuo. A falta de confiança entre os dois era evidente, e isso prejudicou a química da defesa portuguesa durante anos. Nome 1: Cristiano Ronaldo. A relação entre Fernando Couto e Cristiano Ronaldo é um dos casos mais interessantes de rivalidade no futebol português. Embora ambos sejam considerados ícones do esporte, o respeito entre eles nunca foi pleno, especialmente nos primeiros anos de carreira de Ronaldo. A razão disso se deve a várias diferenças de opinião sobre o comportamento e a abordagem de Ronaldo em campo, bem como suas atitudes fora dele. Fontes próximas indicam que Couto, com sua experiência de longa data, não aprovava a postura de Ronaldo no início de sua carreira. Ele achava que Ronaldo era excessivamente individualista e que isso prejudicava o desempenho da equipe. Durante uma partida em que Portugal enfrentava um adversário difícil, Couto teria repreendido Ronaldo em plena partida, dizendo: "O time não precisa de um show, precisa de um líder." Essas palavras deixaram uma marca na relação entre os dois. O clímax dessa rivalidade aconteceu durante uma entrevista coletiva após uma derrota importante, onde Couto, ao ser questionado sobre a performance de Ronaldo, respondeu: "Ele tem talento, mas ainda precisa aprender o que significa jogar em equipe." Ronaldo, com seu temperamento forte, não ficou calado e rebateu publicamente dizendo: "Não preciso de conselhos de ninguém, e muito menos de alguém que já passou seu tempo." Essa troca de farpas gerou uma grande tensão entre os dois. E mesmo depois de Ronaldo se tornar uma lenda do futebol, a relação entre eles nunca foi completamente resolvida. Para Couto, a postura de Ronaldo sempre foi um obstáculo para uma possível amizade, e isso afetou sua percepção do craque português. A revelação final de Fernando Couto sobre os jogadores que mais desprezava causou um grande impacto em Portugal, mas o maior choque veio quando ele revelou um segredo surpreendente. Fontes próximas a Couto, que preferiram permanecer anônimas, disseram que ele havia chegado a reconsiderar sua visão sobre muitos desses jogadores. O segredo? Durante os bastidores de uma coletiva de imprensa, Couto teria dito: "Em todos esses anos, eu percebi que talvez o maior inimigo não fosse nenhum deles, mas a minha própria frustração com a forma como o futebol se tornou." Esta reflexão foi um golpe inesperado. E a revelação sobre o próprio conflito interno de Couto mudou a forma como ele foi percebido. O que parecia uma simples lista de inimizades passou a ser visto como um grito de alguém que, ao longo dos anos,
lidou com seus próprios demônios. O twist foi que o próprio Couto, na verdade, estava lidando com a pressão de ser parte de um sistema que ele não conseguia mais apoiar totalmente. Ao refletir sobre sua carreira e as revelações feitas, Fernando Couto se afastou ainda mais das luzes do palco. Sua imagem, marcada pela agressividade e pela honestidade brutal, agora carregava um peso diferente. Ao olhar para trás, Couto reconheceu que muitas das suas atitudes foram influenciadas pelo próprio medo de falhar e pela pressão constante para ser perfeito no futebol. O homem que uma vez desprezava colegas por suas falhas, agora olhava para si mesmo com mais compreensão. Hoje, Couto vive uma vida mais tranquila, longe das disputas públicas. Mas suas palavras continuam ressoando no coração dos fãs e dos colegas de profissão. A revelação final de que a verdadeira batalha estava dentro dele o tempo todo fez com que todos refletissem sobre a verdadeira natureza dos conflitos humanos. Afinal, como Couto disse, às vezes a maior guerra que travamos é contra nós mesmos.